Amigo, nós estamos aqui de novo agora para responder algumas perguntas relacionadas à adolescência, tá? Nós vamos tentar esclarecer duas das dúvidas que eu recebi. Eu selecionei duas, tem mais outras sendo selecionadas para o próximo encontro nosso, tá? Nesse é um hiperativo, que é muito comum. São várias pessoas com o mesmo problema. Então, em suma, o que eles perguntam é o seguinte: são imperativos, receberam a informação de que precisam gastar energia praticando esporte, etc. Mas a maioria deles joga futebol e percebe que ainda fica mais impulsivo e mais inquieto ainda depois do jogo. E perguntam o que está acontecendo. E outra coisa que eles perguntam também: já me disseram que só tomando remédio se resolve. É verdade? Bom, vamos começar a nossa resposta tomando muito cuidado em relação a medicamento. Medicamento é uma coisa muito perigosa e que deve ser bem analisado, já que todos eles têm efeitos colaterais que algumas vezes podem até ser piores do que o sintoma que a pessoa estava sentindo. Então, antes da gente pensar em medicamento, vamos falar das atividades físicas, que também precisa ser analisado direitinho. Todas elas consomem energia, isso é claro. E o hiperativo precisa de consumo de energia. Mas só que cada uma dessas atividades produz um efeito diferente no nosso organismo. Esses meninos estão praticando exatamente a atividade que mais provoca agressividade, que é o futebol, e portanto vai aumentar todos os sintomas hiperativos. O futebol tem mais efeito de contração muscular do que de alongamento. Esse é o detalhe. Então, quando o efeito do esporte é contração muscular, esse efeito é detectado pelo cérebro como uma necessidade de reação, como se você estivesse sendo agredido e precisasse revidar, tá? Aí então o cérebro provoca uma espécie de sentimento de raiva, fazendo com que você fique mais inquieto, mais explosivo, mais agressivo ainda. Ou seja, aumenta os sintomas, tá? Para quem é hiperativo. Observe, por exemplo, que nos jogos de futebol, os jogadores normalmente ficam mais agressivos entre si, coisa que é muito difícil de acontecer na maioria dos jogos de vôlei, por exemplo. O efeito no organismo, num jogo de vôlei, é exatamente o inverso. Então, as atividades cujo efeito principal é o alongamento, quais são elas? Vôlei, que a gente acabou de falar, basquete, natação, corrida, salto em altura, salto em distância, polo aquático. Esse alongamento é sentido pelo cérebro como satisfação, reduzindo a inquietação, a impulsividade e a agressividade. Mas, se a única opção sua, ou a única coisa que você gosta é futebol, como a maioria desses meninos, lógico que é para jogar, mas vamos procurar compensar isso. Como? Vamos aprender a praticar um bom exercício de alongamento quando terminar a partida, tá? Porque a partir do momento que você está alongando, você está fazendo já o efeito contrário àquilo que ocorreu durante a partida de futebol. Aí os efeitos da impulsividade vão ser mais reduzidos, a inquietação poderá melhorar, mesmo jogando futebol. Mas, além da atividade física, com características mais de alongamento, de contração, é importante reorganizar a sua dieta. E, se for possível, com auxílio do nutricionista. Para quê? A ideia é manter todos os nutrientes que você precisa para o seu desenvolvimento corporal e cerebral, mas reduzir todos os alimentos que provoquem muita energia, como achocolatados, cafés, etc. Tá? E energizantes em geral. Mas vamos agora a uma outra pergunta. Esse perguntou, diz o seguinte: eu passo a maior parte do meu tempo jogando em meu computador e no celular. Isso pode trazer algum problema para mim? Problema em quê? Bom, vamos à resposta, tá? Esses jogos trazem vantagens e desvantagens. A vantagem dos jogos eletrônicos está no aumento da velocidade de raciocínio. Mas isso só funciona se a gente não extrapola o limite de tempo seguro para evitar o estresse. Que estresse? Estresse cerebral. Ao extrapolar esse limite, toda aquela vantagem acaba e começa a desvantagem, que é exatamente causada pelo estresse. Mas isso não acontece só pelo fato de a gente estar num jogo eletrônico, mergulhado em computador, celular, não. Isso acontece com qualquer atividade em que a gente se dedica por tempo muito longo, sem nenhum intervalo para relaxar. A emissão das frequências visuais, radiofrequências, pela TV, computador, celular, etc.,
apenas intensifica muito mais um problema que ocorre todas as vezes que nós passamos muito tempo em um único tipo de atividade. Mesmo que a gente goste muito do que está fazendo, isso é importante. Aliás, o fato da gente gostar muito do que está fazendo piora as coisas ainda mais. Porque dificilmente nós vamos acreditar que estamos ficando estressados devido a uma coisa que a gente goste. O problema não está em um estresse fácil de ser percebido, esse é o problema. Porque é um estresse cerebral que ocorre nas redes neurais que estão sendo ativadas para o exercício daquela atividade. Se você fizer uma experiência, por exemplo, durante a realização de um trabalho escolar, você precisou fazer um trabalho, deixou para a última hora, ele é longo, então você vai ter que fazer tudo de uma vez, sem intervalo nenhum, e perceba que a partir de 1 hora e meia, o seu raciocínio já está muito mais lento do que no início. E obviamente vão acontecer um monte de erros, você não vai ter não vai encontrar respostas, você está alimentando um estresse que vai trazer certamente ansiedade, angústia, irritação e muito mais. Agora, se você dá intervalos a cada hora e meia, e usa esse intervalo para fazer alguma coisa diferente daquele trabalho que você está fazendo, o cérebro relaxa naquela área que estava ativa e permite que quando você vai retornar à tarefa, você vai estar raciocinando muito mais rápido e muito melhor. O trabalho vai sair maravilhosamente bem. Então, a mesma coisa acontece quando você passa mais de 1 hora seguida em um jogo desses. E você comentou que você fica o dia todo, não foi só um não, vários adolescentes amigos meus, fica o dia todo. O certo é dar intervalos regulares e de preferência intervalos bem longos, fazendo uma outra atividade qualquer. Uma atividade física qualquer, fora do computador, fora da televisão, fora do celular, qualquer coisa. Você vai ver como vai ser ótimo, como vai reduzir a sua ansiedade, vai reduzir a sua agressividade, vai reduzir a sua falta de força de vontade, tudo isso. O prejuízo desse excesso começa com estresse cerebral. Mas, aos pouquinhos, esse estresse vai afetar a sua capacidade de aprendizagem também, vai afetar a sua memória, e aos poucos vai provocar isso que eu já falei, ansiedade, angústia, insatisfações por nada, pode levar à depressão. Aí traz irritação, agressividade, ou traz também o inverso da irritação e da agressividade, que é a apatia total, falta de força de vontade de fazer qualquer coisa. Então qual é a solução? Dar intervalos regulares, criar atividades que não precisem de nada disso, celular, computador, TV, coisa nenhuma. Ok? Essa é a resposta. Essas foram as duas respostas. E primeiro, lembre, nada de remédio. Remédio só em último caso, tá? Então essas foram as duas. Em outro vídeo já estou selecionando mais duas para responder. E para a gente poder dar continuidade a essa conversa, mandem seus relatos, suas dúvidas, seus questionamentos para mim, pelo meu e-mail, robertoandes@gmail.com, pelo WhatsApp, que é o 71996241011. E o texto desse vídeo vai ser digitado, eu vou digitar logo em seguida e vou publicar no nosso blog, que é o robertoandes.blogspot.com. Logicamente, a gente pode manter contato também pelo Facebook, pelo Twitter, por tudo isso, tá? Então, um forte abraço a todos, aguardo as suas dúvidas, seus questionamentos, sugestões e até o nosso próximo encontro, ok?